Então, não é que as crenças limitantes ou que a zona de conforto seja aleatória, ela tem um propósito. E esse propósito é preservar a nossa vida. É muito importante que nós entendamos estes mecanismos para que nós possamos enfrentá-los. E para poder enfrentá-los, é muito importante que nós tenhamos um mentor, alguém que já tenha percorrido essa estrada e saiba os pontos perigosos e saiba como enfrentar os obstáculos, porque nós vamos encontrar as resistências que se expressam de uma maneira muito acentuada. E elas se expressam como? Elas se expressam no nosso corpo. É muito comum nós sentirmos vertigem, sentirmos o estômago apertado, termos suores, calafrios, medo de viver, porque todo o nosso sistema está nos dando um alerta para que nós voltemos para a nossa zona de conforto. E quando essa zona de conforto, quando esse mundo familiar é a depressão, é a ansiedade, é a síndrome do pânico, nós não conseguimos sair disso. Não importa que nós busquemos medicamentos, estes apenas anestesiarão essas dores e não nos permitirão nos desidentificarmos deste estado de coisas. E a maioria dos processos psicoterapêuticos vai fazer com que nós fiquemos analisando aqueles eventos ou as situações que vivemos e que nos geraram estas manifestações, fazendo com que tenhamos uma expansão deste estado, porque onde nós colocamos a nossa atenção, nós colocamos a nossa energia. E onde colocamos a nossa energia, nós fazemos com que esta região se expanda, se torne fortalecida, tenha mais força. Então, quanto mais nós olhamos um problema, mais o problema aumenta. É preciso que nós olhemos para a solução, não para o problema. É isso que a jornada da cura holística propõe, através de meditações, através de oração, através de visualizações, através de afirmação positiva e de vários outros processos, a partir do desenvolvimento do autoconhecimento, a partir do desenvolvimento da autorreflexão, que são orientadas por este conhecimento, por esse entendimento das coisas, por esta percepção do nosso funcionamento cerebral, e que com estes elementos e outros nós possamos então enfrentar esse estado de coisas. Mas é muito importante que nós tenhamos o apoio, que nós tenhamos o amparo de alguém que já tenha vivido isso, que já tenha atravessado esse caminho. E é o que aconteceu comigo. Ao longo de 30 anos, de mais de 30 anos, eu enfrentei essas situações, fui investigando, fui perseverando, com muita dificuldade, com muito sofrimento, mas persisti e persisti até criar este método. Quando as resistências se manifestam, é preciso ter muita perseverança, é preciso estar determinado. Para isso devemos entender que aquilo que pensamos não é a verdade, são crenças. Porque se nós pensamos que aquilo é a verdade, que o que pensamos é a verdade, nós não iremos contra a verdade. Mas na medida em que observamos nossos próprios pensamentos, conseguimos perceber que são apenas os nossos pensamentos, porque quando nós os observamos, criamos um distanciamento que nos permite ter uma outra visão da realidade. Estas reflexões nos apontam para as possibilidades de termos uma vida saudável, uma vida feliz. A vida é repleta de possibilidades e nós somos repletos de potenciais que
estão em nossa existência para que nós os realizemos, para que nós os manifestemos. Para isso, se faz necessário entendermos estes mecanismos, estes processos, se faz necessário nós nos determinarmos à mudança. E ao nos determinarmos à mudança, seguir em frente. Na medida em que surjam as dificuldades, nós percebemos essas dificuldades, muitas vezes sofremos com elas, mas continuamos, retomamos. Quando caímos, levantamos. Este é o aspecto mais importante. Nós nos levantarmos sempre que cairmos, sempre que tivermos um momento, um revés, sempre que estes sentimentos de desvalia, de não merecimento, essas crenças limitantes se manifestem, nós não acreditarmos nelas. Sistematicamente nós íamos desacreditando. Para isso precisamos ter e desenvolver a clareza de que elas existem, de que a personalidade que temos adotado é uma criação e não aquilo que somos. Então isso abre uma possibilidade maravilhosa para nós, de nos realizarmos emocionalmente, nas relações, no trabalho, na vida profissional, nas amizades, na relação com o nosso corpo, na relação com as imensas possibilidades que a vida nos oferece. Então essa é a minha mensagem, uma mensagem de otimismo, de confiança, de coragem, para que possamos encontrar a nossa melhor versão, para que possamos encontrar aquilo que tanto almejamos e possamos desfrutar da vida com aquele ar de curiosidade, de alegria que é tão peculiar às crianças.